Olá, nós estamos aqui no curso de árabe do Hikma e nós estamos, neste momento, trabalhando os conceitos fundamentais dos verbos em árabe. E nós temos aqui o af'alu al-arabiyya, que significa os verbos árabes. Então, o objetivo aqui é a gente tratar do como que a gente usa, né, os verbos em árabe, a questão da classificação desses verbos, e essa é uma primeira parte do nosso curso de verbos árabes. Então, eu gostaria aqui de mostrar, a primeira coisa que a gente precisa entender é que os verbos, eles são parte, né, de um discurso que expressa, que denota uma ação ou a ocorrência de um evento, né? Lembrar aí do conceito de verbo. E quando nós temos uma sentença no árabe, quando nós temos uma sentença que ela começa com o verbo, nós chamamos de uma sentença verbal. Mas se essa sentença começar com um substantivo, nós chamamos de sentença nominal. Então, quando nós estudamos o árabe, primeiro nós trabalhamos a sentença nominal, vários exemplos, as aplicações, e depois nós vamos inserindo os verbos. Essa é a sequência normal dos cursos de árabe. E nós sabemos que sem os verbos é muito difícil a gente trabalhar as ações, né, os eventos. Por isso que é significativo demais nós estudarmos os verbos árabes. E uma coisa interessante também é que quando nós estudamos os verbos em árabe, nós trabalhamos a raiz de palavras, a raiz dos verbos, que nós podemos observar depois nas aplicações de substantivos verbais, do particípio ativo, do particípio passivo, que a gente vai ver que o gerúndio o gerúndio em árabe vem dos verbos, a questão de substantivos são originados do verbo, adjetivos, então é muito importante quando nós conhecemos os verbos, ajuda muito na compreensão das outras partes da gramática. Então é muito importante a gente ter em mente toda essa questão aí. Bom, uma outra coisa importante é que quando nós falamos em verbo árabe, nós precisamos criar um padrão para estudar. Então, os especialistas em gramática, os arabistas, os especialistas, né, na gramática árabe, eles decidiram usar 3 letras em árabe, que é o Fa, o Ain e o Lam, para explicar, e aí forma-se, quando você põe o Fa, o Ain e o Lam, você tem aqui, ó, o Fa, o Ain e o Lam. Nós temos aqui primeiro radical, primeira letra do radical, segunda letra e terceira letra. A gente precisa lembrar também que a maior parte dos verbos em árabe é literal. Existem verbos também quadriliterais também, né, com 4 letras, mas a maioria dos verbos ele tem a estrutura de 1, 2, 3, ok? Então, outra coisa importante aí. Então, toda vez que a gente falar sobre o Fa, o Ain e o Lam, essa é uma representação. Então, aqui virá uma letra, aqui virá outra letra, aqui virá outra letra do alfabeto, e aí nós formamos a maioria dos verbos, ok? Bom, como eu disse, nós temos aqui, a maioria dos verbos árabes são triliterais. Então, nós temos aqui, por exemplo, kataba, né? O ka no lugar do Fa, o ta no lugar do Ain e o ba no lugar do Lam, não é? Então, nós temos aqui um exemplo de verbo formado por 3 letras diferentes aí no caso, né? Kataba. Mas também nós encontramos verbos com 4 letras, que é o tarjama. Tarjama é o verbo traduzir, que nós temos 1, 2, 3, 4. Então, nós vamos tratar dos casos de 3 letras e depois também vamos adicionar os verbos com 4 letras. A maioria formada por 3 letras, né? Bom, em árabe também, nós não temos o infinitivo, como no português e no inglês, por exemplo, o verbo escrever, o verbo to write, em inglês. Nós não temos, então, nós precisamos de ajustes quando vamos formar sentenças. Um exemplo é aqui, ó. Eu quero. Então, o verbo urido,
Urido é o verbo querer. Então, urido é o eu quero e adrus é o verbo estudar, mas é conjugado no eu estudo. Então, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, seria eu quero, eu estudo. Só que porque não tem o infinitivo como na língua portuguesa, no inglês e outras línguas, né? Então, aqui um exemplo seria urido adrus, né? Urido adrusso. Então, aqui seria eu quero estudar. Então, a gente vai ver também que é preciso fazer ajustes quando nós temos um verbo conjugado e logo depois ele está no infinitivo, né? Eu quero está conjugado no português e estudar está no infinitivo. No árabe não tem isso. Então, a gente precisa ver que estrutura, que ferramenta gramatical que eu vou usar para a gente conseguir essa ideia, né? A forma árabe mais simples para os verbos é o tempo passado na terceira pessoa masculina singular, ou seja, a forma ele. O que significa tudo isso? É simples. Quando nós olhamos no dicionário e eu quero procurar o verbo escrever, não adianta, como não tem infinitivo, nós precisamos arrumar um padrão para, a partir dali, trabalharmos as conjugações. E também no dicionário, procurar o verbo. Então, esse procurar no dicionário, você vai achar o escrever como se fosse ele escreveu. Então, o verbo kataba significa ele escreveu. Ou seja, isso é como se fosse no dicionário nosso, em português ou inglês, escrever. Então, não adianta procurar o infinitivo, porque não vai ter. Então, uma maneira de representar, a forma mais simples para os verbos, os especialistas em gramática, eles escolheram o ele, a terceira pessoa do singular masculino, é ele, né? A partir, quando ele pega ele escreveu, ele estudou, ele falou, ele disse, ele, então, são esses verbos conjugados na terceira pessoa do singular masculino que vai ser o nosso padrão para, a partir daí, conjugarmos os verbos no passado, como é a variação no futuro, no presente, e como procurar no dicionário. Então, por exemplo, aqui nós temos kataba. Kataba significa ele escreveu, que no nosso português seria escrever, ok? Kataba. Então, no dicionário, você vai ver kataba e vai ver lá to write, né? Ou escreveu, se for um dicionário em português árabe. Ok? Então, só para ter essa ideia. Por exemplo, o verbo estudar é darasa. Darasa é ele estudou. Mas no dicionário, quando você for olhar lá, vai estar escrito to study, ou estudar. Ok? É isso que significa aí para a gente. Bom, essa questão dos verbos triliterais, a gente vai observar que o grande problema, quando a gente vai conjugar os verbos, é o segundo radical, é a segunda letra do radical, ou a letra do meio, que na nossa representação é o padrão do Ein. O que acontece é que há casos em que a vogal do meio, ela é o Fatiha, que é o A, né? Aqui, ó. Mas tem casos também de verbos, por exemplo, o verbo kataba, observe que a letra do meio tem o Fatiha, aqui, ó. Então é A. Mas há verbos em que a letra do meio é o kasra, shariba. Shariba é o verbo beber, ou ele bebeu, não é? E também há casos em que a letra do meio é dhamma. Por exemplo, kathura. Kathura significa uma coisa de se tornar numeroso, de ser numeroso. Olha só, isso é muito importante, porque isso muda significados, as ideias. Então, resumindo, na representação verbal, verbos de 3 letras, nós temos as formas mais simples, verbos em que o meio tem Fatiha, ora, verbos que tem Kasra e que tem Dhamma. E o que acontece com a primeira, o radical, e a última? Elas têm Fatiha. Mas eu já digo para vocês que a maioria dos verbos triliterais, eles são formados por Fatiha, Fatiha, Fatiha. Como no caso do kataba, A. Tá? Porém, existem casos de A-I e A-U, né? Na segunda I, na segunda U. Uma outra coisa importante que a gente precisa ter em mente é que os verbos do tipo padrão 2 e o 3, ou seja, com kasra no meio e com dhamma no meio,
eles têm uma ideia, geralmente, a tradução desses verbos, o significado dos verbos, esses verbos denotam um estado, ou a entrada, ou vou começar a entrar nesse estado. É a ideia do ser alguma coisa ou tornar alguma coisa. Por exemplo, quando a letra do meio for casra, geralmente denota um estado ou condição temporária. Geralmente essa condição ela é temporária. Mas quando a letra do meio for dama, geralmente os verbos que têm essa estrutura com u no meio é um estado mais permanente. Então lembre só que quando for casra no meio é um estado mais temporário, uma ação temporária, um estado ou uma condição temporária. Quando for dama no meio no lugar do ain, né, no meio, é uma condição mais permanente. Então, um exemplo aqui, com casra, que é temporário. O verbo, por exemplo, marida significa estar doente. Então, é estar doente, se tornar doente. Ou seja, passou um tempo, você não vai estar mais doente. Então, é um estado temporário. Exemplo, o verbo amia. Amia é se tornar cego ou ficar cego. Essa ideia aqui é uma ideia que também ela é chamada de temporária. O kabira, se tornar grande. Kabira, então, se tornar grande. Então, é uma ideia de temporária que eles chamam de condição ou estado temporário. Salima. Salima é estar seguro. O importante é você lembrar que com casra e com dama é uma ideia de estado ou ação, ser ou tornar. Geralmente, casra é uma ideia temporária, mas o dama é uma ideia mais permanente. Por exemplo, hasuna. Hasuna é se tornar bonito. Kaburra. Kaburra é tornar-se feio. Então, só para vocês terem uma ideia como varia a letra do meio. Agora, como que eu memorizo? Como que eu memorizo os verbos se eu sei se a letra do meio é A, se é I ou se é U? Geralmente, quando nós olhamos o dicionário, aparece no dicionário a letra. Por exemplo, o verbo kataba, ele é U. Então, na hora de conjugar ele no presente, é aktubu, taktubu, taktubina, yaktubu, taktubu. Então, a letra do meio é U. Então, para eu saber, quando vou conjugar o verbo no presente, vocês vão ver aí que nós precisamos olhar no dicionário e vamos ver lá, katabá, entre parênteses, U. Significa que ao conjugar esse verbo no presente, eu vou usar o U na letra do meio, no segundo radical. Tá? A gente vai ver esse caso aqui na frente. Bom, os verbos árabes carregam informações importantes que estão contidas basicamente em 7 categorias, em 7 inflexões morfológicas. Então, não se desespere, mas apenas uma introdução para você observar o quanto um verbo pode trazer de informação quando nós lemos o Alcorão, quando nós lemos a Bíblia, quando nós lemos uma CNN árabe, uma BBC em árabe, ou qualquer no jornal, ou qualquer coisa assim, ou quando falamos, né? Então, olha só, quando eu pego um árabe, um verbo, eu preciso compreender toda essa gama. Eu preciso saber, por exemplo, tempo verbal, se ele está no passado, se ele está no presente, ou se ele está na forma de ordem, imperativo, né? Nós vamos trabalhar bastante o passado e o presente. E a pessoa? A gente sabe que os verbos, eles têm primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa do singular, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa do plural, geralmente, né? Então, a gente já sabe que essas são as pessoas. E o gênero? Ele pode ser masculino ou feminino. O verbo, por exemplo, no árabe você tem rua, é o pronome para masculino. Ria é o pronome para feminino, né? Então, você tem, dentro da conjugação, você tem pessoas, você tem ali situações em que é masculino, que é feminino, e há situações também que você tem no singular, no plural, mas você tem também, que são os números, o verbo pode estar no singular,
pode estar no plural, mas ele pode estar também num tipo especial de plural, que é chamado de dual. Dual é o plural para 2. 3 para cima é o caso do plural que é chamado, né? Então, significa que nós temos que estudar a conjugação dos verbos no singular, as conjugações do verbo do plural, 3 ou mais, e também depois estudar como é que fica quando for plural de 2 somente, ok? Bom, a voz ativa e passiva. Por que é importante isso no árabe? No português, só para a gente lembrar, na ativa eu sei quem foi quem ocasionou, né? Ele abriu a porta. Ele abriu a porta. Então eu sei que foi ele que abriu, né? João abriu a porta. Então eu sei que o João abriu a porta. Agora, a porta foi aberta. A porta foi aberta. Nesse caso, eu não sei quem foi a pessoa que abriu. Então, a voz ativa e esse caso da voz passiva. Nós vamos estudar isso também no árabe, porque há estruturas em que a sentença está, o verbo está na voz passiva. E há situações que está na voz ativa, ok? Outra coisa também importante que nós vamos estudar é o padrão. Essa parte aqui é uma parte que a gente vai ver logo, bem depois. Por quê? Porque existem formas dos verbos que quando eu olho para o verbo, eu sei se ele é da forma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qual forma é? Então, nós vamos aprender quais são essas formas, quais são esses padrões, ok? Então, forma 1. Então, quando eu olho uma sentença e vejo o verbo conjugado, esse verbo é da forma 4, porque ele tem um jeito de um padrão que é de forma 4. Então, ele conjuga dessa maneira. Então, basicamente, existem 10 formas representadas em algarismos romanos. Então, nós vamos ver isso também com calma, ok? E o modo. O modo pode ser indicativo, que é o que nós vamos estudar logo de início, mas ele pode também estar no subjuntivo e também no jusivo, que nós vamos apresentar depois também a definição. O que é importante agora é vocês saberem que, para aprofundar no conhecimento do verbo, nós precisamos ter essas 7 inflexões morfológicas, entender todas elas. Algumas são mais simples, o caso 1, o 2, o 3, o 4, o 5, é fácil saber quando é ativo passivo, né? O padrão, nós vamos ter que estudar com calma todas as formas, né? Sem problema. E um outro detalhe também, que não faz parte dessa inflexão, mas o verbo também ele tem uma classificação que nós chamamos de, em inglês, verbal noun, seria os substantivos verbais. É uma parte importante também, porque são verbos que que foram substantivados. Mas também tem outra classe que são o particípio ativo e o particípio passivo. São 3 características que nós temos aí, que é uma classe de verbos que se transforma ele em substantivos, ou próximos a substantivos. Então, além de estudar esses 7, nós temos que aprender a forma, o particípio ativo, o particípio passivo e também os substantivos verbais, ou chamado de deverbal. Em alguns livros em português, deverbal. O grande problema que nós temos é que a maioria dos livros que no Ocidente, eles estão em inglês. Então, até mesmo na hora de traduzir, nós não conseguimos achar uma palavra ajustada para a língua portuguesa. Então, às vezes, a gente tem que dar uma portuguesada naquele inglês na hora da tradução. Então, basicamente só porque isso aqui é para a gente ter uma ideia da profundidade e da importância da estrutura dos verbos e como esses verbos nos dão várias informações morfológicas, ok? Mas vamos por parte, vamos devagar aqui. Quando a gente fala em conjugar o verbo, a gente precisa conjugar o verbo. Depois que você conjuga, você vai ver todas essas coisas. Existem algumas formas bem mais fáceis, regulares, um padrãozinho de conjugação, e outras que têm algumas mudanças. Então, nós chamamos que os verbos, na hora que eu vou conjugar, eles podem ser regulares e podem ser irregulares. Então, os verbos regulares a gente vai estudar, a gente já começou vai começar a ver os verbos regulares e também os verbos irregulares. No curso que nós estamos dando de Mastering Arabic, nós já vimos exemplos de verbos regulares e exemplos de verbos irregulares. É que nós estamos aqui fazendo esse vídeo especial
para nós trabalharmos, mesmo aqueles que não estão estudando o nosso curso, fazendo o nosso curso ainda, nós abrimos uma exceção aqui, já estamos no final do nosso primeiro livro, depois faremos o segundo livro, e aí nós já temos bastante sentenças verbais, verbos regulares, e a partir de agora também já há exemplos, muitos exemplos de verbos irregulares. Por isso, da demanda de gravar este vídeo aqui para nós, para que cada estudante, cada aluno possa pesquisar aí sem problema. Bom, de uma forma geral, nós temos aqui os verbos, nós classificamos eles com 2 blocos, ok? Existem os verbos fracos e os verbos fortes. O que são verbos fortes? Os verbos fortes, eles são verbos que, tanto no primeiro radical, no segundo e no terceiro letra radical, são consoantes. São consoantes e quando eu falo dos verbos fracos, elas têm na sua estrutura consoantes como o au, o ié e o alif, que eles enfraquecem o verbo, tornando-se a conjugação não tão regular assim. Então, a diferença entre os verbos fortes e os verbos fracos é que os verbos fortes têm consoantes bem definidas. E os verbos fracos, geralmente, aparece alif, aparece o au e ié. Essas 3 letras, elas são usadas no curso de árabe, nas primeiras lições de árabe, elas são usadas para alongar. O a é o alif, para alongar o i, o ié, e para alongar o u, o au. Então, essas 3 letras que servem para transformar uma vogal curta em vogal longa, quando elas estão no verbo, na raiz dos verbos, elas têm o poder de enfraquecer os verbos. Então, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que seria interessante nós mencionarmos aqui. Com relação a isso. Aí, cada verbo, os verbos fracos, eles têm as subdivisões, e os verbos fortes também têm as suas divisões, né? Então, geralmente, os verbos fortes, eles são divididos em 3 subcategorias. Eles são chamados de verbos regulares, que são os primeiros verbos que a gente vai estudar. Eles têm os verbos chamados geminados. O que são verbos geminados? Olha que interessante. Os verbos geminados significa que, como eu disse para vocês, tem o primeiro radical, o segundo e o terceiro. Quando a segunda letra do radical é igual à terceira, são 2 letrinhas iguais, nós temos os verbos geminados, ou também muitos chamam de verbos duplos. Ok? Então, das 3 letras, das 3 radicais, a segunda e a terceira, as letras são iguais. Então, nós chamamos de verbos geminados. O que é um verbo hamza? O verbo hamza, ele é um verbo que ele tem o hamza ou na primeiro radical, ou no segundo radical, ou no terceiro radical. Ok? Mas são verbos fortes. Agora, os verbos fracos, como eu disse para vocês, são os verbos que ele tem a fraqueza deles, né? Geralmente, o que enfraquece é o iá, o au, nas suas posições. Quando esse uau e esse iá, ele se encontra no primeiro radical, nós chamamos de verbos assimilados. Quando o uau e o ié, ele está no meio, nós chamamos de verbos côncavos. Ou seja, quando a fraqueza está no meio, são verbos côncavos. E quando a fraqueza, o uau e ié, ele está no verbo na terceira posição, ele é chamado de verbos defectivos. Nós vamos estudar esses verbos defectivos. E aqui, vocês vão observar que tem aqui duplos não separados e duplos separados. O que significa isso? Significa que quando esses verbos ele se encontra, ele contém 2 vogais longas, alif, uau e ié, vogais longas, na segunda e na terceira posição, ou seja, eles estão juntos, nós chamamos que eles são não separados. Mas, quando você tem os verbos, né, com essas 3 radicais, quando você encontra uma dessas vogais longas no primeiro e no terceiro, você pode ver que tem uma distância entre um e outro, né? Separa, o meio separa. Eles são verbos chamados duplos
separados. Então, você tem os duplos não separados e os verbos duplos separados. Basicamente, essa é uma classificação dos verbos e que isso nos ajuda para direcionarmos quando nós formos conjugar, ok? Na conjugação, essa é uma tabela que nos ajuda na hora que vamos conjugar os verbos. Então, com isso, nós já temos aí uma ideia geral que pode ser difícil de assimilar no início, mas a hora que nós vamos trabalhar caso a caso, nós vamos estudar aqui os verbos geminados, os regulares, os geminados, o hamza, vamos vir para cá depois para os assimilados, os côncavos, defectivos, ok? Então, nós vamos trabalhar esses verbos aí e como conjugamos. E depois, a gente vai trabalhar, sempre observando essas 7 inflexões morfológicas. Então, não se preocupe, porque nós vamos trabalhar vários exemplos, vamos voltar várias e várias vezes, retornar para a prática da conjugação, do parsing. Parsing é uma palavra em inglês que significa classificar o verbo, detalhar, fazer uma análise sintática, pegar o verbo e destrinchar o verbo, e esse destrinchamento ele nos dá muitas e muitas informações. Então, vamos com calma. Então, nós vamos pelo mais simples, nós vamos então para os verbos regulares, ok? Então, nós vamos atacar aqui, ok? Os verbos regulares, muito bem entendidos, ajudam a gente a compreender todos esses outros aqui, ok? Então, vamos lá. Os verbos regulares, como o nome já diz, a conjugação tem um padrão. E se eu guardar o padrão, eu consigo conjugar qualquer verbo. Bom, a primeira coisa que nós temos que imaginar que os verbos regulares, como nós vimos aqui, nós temos o verbo, por exemplo, escrever, katabá. O verbo no passado, ele tem o sufixo mudado. Então, o verbo katabá. Então, eu sei que o ka é o primeiro radical, o ta é o segundo radical e o ba é o terceiro radical. Katabá. Ok? Então, geralmente, para eu conjugar os verbos no passado, basta eu pegar o primeiro radical, ta, o segundo radical, ta, e o terceiro radical, geralmente, ele é o B com sucune em cima. É o zerinho em cima, que é a letra sem a consoante. É a letra sem a vogal, desculpa. Então, é katab, katab. E aí você vai colocando as terminações. Porém, sempre nós teremos uma situação em que a terceira pessoa do singular masculino, ele, a terceira pessoa do singular feminino, ela, e a terceira pessoa do plural masculino, geralmente a conjugação ela muda, e uma vez que a gente entenda como que ela muda, a gente mata tranquilo os verbos. Mas vamos lá, vamos parar de falar, vamos ver aqui a conjugação. Então, olha só, terminação tu. Então, o eu, né? Ana, eu, anta, anti, rua, ria, eu, você masculino, você feminino, ele, ela. Isso aqui são os casos do singular. Então, olha só, katab, tu. Repara só que o K vai repetir, o tá vai repetir e o B vai repetir. Do jeitinho que está aqui. Menos nas terceiras pessoas do singular e na terceira pessoa do plural masculino, tá? Então é katab tu. Ele escreveu. Katab tá. Você escreveu para homem. Katab ti. Você escreveu para mulher. Kataba. Ele escreveu. Então, esse é o verbo na terceira pessoa do singular masculino que eu acho no dicionário. É aqui que, ao olhar o dicionário, eu vou ver aqui que está escrito lá, escrever. Ok? Na verdade, é ele escreveu, tá? Como nós já explicamos anteriormente. Agora, olha só, mantém o K, mantém o tá, mantém o ba, só põe o T aqui no final. Katabat. Ó, katabat. Basta colocar, manter o Fatiha na terceira letra e adicionar aqui o T. Então, na terceira pessoa é katabá, katabat. Agora, que nós vamos, já sabemos que aqui é tu, tá, ti, aí vem aqui o a e o at no final. Vamos agora para o plural. Agora o plural, o final é na, para nós, vocês masculino é tum,
Vocês, feminino, é tunna. Eles, masculino, é o... A gente vai ver aqui que é uma exceção aqui de estrutura gramatical. E elas é na, no final. Então, olha só. Não era katab, olha lá. Katab, na. Katab, tum. Katab, tunna. Tunna. Aqui é katabu. Essa estrutura se repete, é a terceira pessoa que eu falei para vocês. Ok? E aqui, katabna. Repare só que em todos esses, katab, aqui tem katab, katab. Terceira pessoa, não tem. Aí quando a gente vai para a primeira pessoa do plural, nós, katabna, katab. Eles, vocês, masculino, katab. Vocês, feminino, katab. Olha só como os três radicais ficam direitinho aqui, sendo que o terceiro não é fatiha, mas é sukun. Esse aqui é a terceira pessoa, que eu falei para vocês do plural, que é katabu, e aqui katab. A maioria das formas aqui das pessoas, você mantém o primeiro radical com fatiha, ka, o segundo com ta, e o terceiro, que seria o ba, você tira o a e põe o sukun, que é aquele zerinho, né, que a gente já estudou no árabe. Então, aqui, se nós observarmos qualquer verbo conjugado, qualquer verbo regular, nós conjugamos no passado dessa maneira. Ok? Os verbos regulares, eles têm o quê? Eles não têm o al, eles não têm ya, e eles não têm alif em nenhuma dos três letras radicais. Certo? Então, existe uma gama gigantesca de verbos regulares. Essa, então, é a conjugação do verbo no passado, verbo regular no passado. Ele no futuro, ele no conjugado no presente, ele vai ter uma diferença. No presente, você vai ter que trabalhar com prefixos e também, em alguns casos, sufixos. Lembrando que quando ele é conjugado no passado, é só a terminação que muda, nós chamamos de sufixo. No presente, nós precisamos da ajuda de letras que a gente vai adicionar para cá e letras que nós vamos adicionar para cá. Né? Sufixo, prefixo e sufixo. Ok? Bom, mas uma vez que eu memorizo o verbo katabá, todos os outros verbos, né, vai ser assim. Uma coisa que eu já sei é que o a, na conjugação aqui, ó, o a, o alif, com hamza aí, com alif, com fatiha, é aktubu. Já sei, então, que a primeira radical é sukun. O segundo radical é dama. Por que eu sei que é dama? Olha, essa aqui naquela letra do meio, o K, o T e o B. Por que eu sei que é U? Eu sei que é U, porque quando eu olho no dicionário, vai estar lá, katabá, entre parênteses, U. Nem todos os verbos têm U na segunda letra. Pode ser fatiha, pode ser kasra e pode ser dama na hora de conjugar aí, ok? Então, esperto com isso. Então, esse é o verbo aktubu. Eu escrevo. Quando eu ponho o prefixo ta, fica taktubu. Então, você escreve masculino. Quando eu mantenho taktubina, tacto, que igual, taktubina. Repara só que eu estou colocando aqui do ladinho a forma transliterada para você saber que ina começa com ta, ina. O KTB, olha isso aqui, ó, isso aqui permanece, olha lá. KTB, 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 olha lá. Repara que aqui não muda. O que você tem é adicionar aqui e aqui. Então, aktubu, taktubu, taktubina, você feminino. Yaktubu, yaktubu, então você põe o ia, tubu, mesma coisa, lá o ia significa ele. Então, ele escreveu. Geralmente, quando nós vamos memorizar os verbos, nós memorizamos a terceira pessoa do singular, masculino, lá no passado, katabá, e ela no presente, yaktubu. Então, na hora que eu vou memorizar o verbo escrever, eu tenho que ter na minha mente que é katabá, barrinha, yaktubu. Então, ele escreveu, ele escreve. Com isso, eu consigo conjugar os verbos no passado e os verbos no presente, levando em consideração os sufixos e prefixos no caso do presente e os sufixos no caso do passado. Então, olha só,
Então, actubu, tactubu, tactubina, yactubu e tactubu. A regra aqui mostra que o K, o tu e o B manteve. Ó. Então, essa é a garantia que eu tenho, que esse miolo ele não mudou. Então, agora vamos para a forma plural. Na. Aqui é na. Começa com na, já sei que é primeira pessoa do plural. Nós escrevemos. Então, naktubu. Vocês, para homem, é taktubuna. Então, o final é una. E o início é tala. Taktubuna. Vocês, em feminino, é taktubna. É o B mudo. Taktubna. Taktubna. O na, a terminação na. Agora vem o eles masculino. Repara só que aqui, quando eu falei de vocês, é taktubuna. E aqui, para feminino, é yaktubuna. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para o hum e para o hun, né? Eles e elas. Porém, ao invés de ser tá no início, é ya. Yaktubuna é eles masculino e yaktubna elas masculino. Repara só que o vocês e o eles é muito parecido. Eles são parecidos. Porém, o vocês começa com tá e o eles começam com ya. Essa é a dica para a gente lembrar os inícios desses verbos. Então, isso exige repetição, isso exige memorização, e aí todos os outros verbos conjugados no passado e no presente, eles vão obedecer essas regras, ok? Então, esse é o padrão de conjugação dos verbos regulares. Agora, nós vamos dar uma olhadinha nos verbos irregulares. Mas antes disso, só para lembrar vocês que o verbo ele pode também estar conjugado no futuro. Por que eu coloquei isso aqui justamente agora? Porque é muito simples. Basta você usar a partícula salfa no início da frase, antes do verbo, ou você grudar, conectar o sa no verbo. Então, por exemplo, o verbo azhab, o verbo zahaba é o verbo ir. Então, azhab, tazhab, tazhabina, yazhab, tazhab, nazhab. Nazhab significa nós vamos. Nazhab. Ok? Eu peguei a mesma sequência aqui do katabab. Nazhab. Se eu colocar sa, nazhab, não significa nós vamos, significa nós iremos. Eu joguei o verbo no futuro, porque eu coloquei aqui o sa. Sa nazhab ila al-mathaf al-misri khadda. Khadda. Sa nazhab ila al-mathaf al-misri khadda. Khadda é amanhã. Mathaf al-misri é o museu egípcio. Então, nós iremos ao Mathaf al-Misri, ao Museu Egípcio, quando? Khadar, amanhã. Ok? Então, a presença do sa, nazhab. Ou você pode tirar o sa e não usar o sa. Pode usar só o salfa. Então, você escreve separado. Seria, então, assim, salfa, nazhab ila al-Mathaf al-Misri, khadar. Então, você anexa o sa ou escreve o verbo nazhab, mas antes põe a letra, a palavrinha salfa. São duas formas de colocar o verbo no plural. Então, futuro, para colocar o verbo no futuro, eu preciso da conjugação do verbo no presente. Ok? Então, aí, mais uma dica para vocês aí lembrar. Aqui, por exemplo, olha só, aqui eu tenho um verbo, que é o verbo zará. Zará é o verbo plantar. Então, o verbo está aqui no presente, é yazrau. Yazrau. Então, é salfa, yazrau, al-falah, al-batatis, fi kharif. Fil kharif. Fil kharif é no outono. Al-batatis, as batatas. Né? Al-falah é o fazendeiro. E salfa e yazra é plantará. Então, o fazendeiro plantará
batatas no outono. Fil kharif. Ok? Saufa yazra al-falah al-batatis fil kharif. Ok? Repara que eu usei o saufa antes do verbo conjugado, yazra. Yazra, aqui é a terceira pessoa do singular masculino, é ele. Ele quem? Al-falah, o fazendeiro. Então, ele, o fazendeiro, plantará batatas fil kharif, no outono. Ok? Então, essa é uma aplicação do futuro. Bom, agora, nós temos os verbos regulares, que são esses verbos que não tem o al, não tem ya, não tem alif, na sua estrutura, né, ali de vogais longas. Lembrando que o alif, o al e ya, eles prolongam vogais, né? E nós temos, então, agora, nós vamos estudar os verbos irregulares. E os verbos irregulares, eles apresentam na estrutura o al e ya em uma das suas letras radicais. Há casos também que, quando nós temos hamza no primeiro, no segundo ou no terceiro radical do verbo, também nós chamamos de verbo que ele é irregular. E também nós temos verbos duplos. A segunda e a terceira letra são iguais. Esses verbos, eles são classificados e são considerados irregulares. Mas eu confesso a vocês que há momentos em que os verbos que têm hamza e os verbos duplos, eles se comportam muito próximos, quase que regulares. A gente vai ver que o maior problema que teremos aí vai ser no caso 1, dos verbos com al e ia. Em que lugar que está o al e o ia? Ele está na primeira? Ele está na segunda? Ou ele está na terceira? Então, agora, nós vamos começar a estudar os verbos irregulares, começando pelo número 1. Verbos com o al ou ia em uma das suas letras. Já sabemos que quando o al e ia ele está num dos radicais, eles enfraquecem o verbo. Por causa disso, nós vamos chamar esse primeiro caso, de verbos fracos. Os verbos fracos, eles podem ter a fraqueza dele no primeiro radical, como no caso de wasala. Wasala é o verbo chegar, ou ele chegou, né? E o presente é yasilu. Yasilu é ele chega. Então, quando eu tenho no passado ele aqui, ó, no formato fala, olha aqui, o primeiro, a fraqueza está no primeiro, ó, o ya no primeiro, ó, yasara, que é o verbo facilitar, ou ele facilitou. Eu digo que esses verbos são chamados de fracos assimilados. Um outro exemplo de verbo fraco são os verbos côncavos. O que são verbos côncavos? Quando a fraqueza está no meio. Olha aqui, o alif no meio, ó. Zara, vogal longa no meio, ó. Ele enfraqueceu. Zara e azuro, né? O verbo visitar. Ele visitou, ele visita. Esse é um exemplo de problema, fraqueza no meio. Fraqueza no primeiro radical, fraqueza no segundo radical e fraqueza no terceiro radical. A fraqueza pode ser alif, pode ser ya, pode ser o ya sem os dois pontos, que é o alif maksura, o verbo rajá, o verbo nasia e o verbo jará, né? Correr, esquecer, e o verbo esperançar ou implorar, né? Está imploreiro aqui, mas é implorar. Então, nós temos aqui exemplos dos verbos fracos. Os verbos fracos, eles são os primeiros casos de verbos irregulares, aonde o al e a, eles enfraquecem o verbo. Se essa fraqueza estiver no primeiro, são verbos assimilados, fracos assimilados. Se a fraqueza está no meio, são verbos côncavos, ou verbos ocos. E a fraqueza está no terceiro radical, são verbos defectivos. Então, essa é a primeira classe de verbos irregulares, são os verbos fracos. Mas eu falei também que nós temos os verbos com hamza. Por exemplo, quando hamza é isso aqui, né? Lá. Quando você tem aqui o hamza no primeiro, akala, é o verbo comer. E akulo, olha lá, comer. Primeiro tem o hamza, é verbo, o hamza no primeiro. Sa'ala, repare que aqui tem hamza no segundo, no meio. E quando qara, o verbo ler, qara, o hamza está no terceiro. Então, yakra'u, né? Ele escreve, ele escreveu.
Sa'ala, ele perguntou. Yas'alu, ele pergunta. Akala, ele comeu. Yakulu, ele come. Então, quando nós temos o primeiro, segundo, terceiro, o Hamza num desses três, nós chamamos de verbos hamzatizados. Mas eu chamo de verbos Hamza, melhor. Então, Ya, Uau e Ya, num dos lugares, verbos fracos. Verbo com Hamza, primeiro, segundo, terceiro, eles têm Hamza. E também os verbos duplos. Verbos duplos, que é o terceiro tipo de verbo irregular, são os verbos em que nós temos aqui a segunda e a terceiro radical, as letras são iguais. Aqui, por exemplo, ó, radda. Radda seria radada. Só que a gente não põe dada. A gente sabe que no árabe, quando você tem duas letras iguais, você funde em uma só e põe o Wzinho em cima, que é o shadda, né? Por isso que aqui é o rada, primeiro radical, ra, segundo radical, da, segundo, terceiro radical, da. Ok? Então é rada e aruddo. O verbo responder, eu respondo, e ele responde, ele respondeu, e ele responde. Aqui, shadda. Shadda yashuddu. Shadda yashuddu. Aí, o primeiro radical, shá. Segundo letra, o dad. O terceiro, dad também. Então, shadda significa apertar. E yashud, então seria ele apertou e ele aperta. Ok? Então, olha só. Verbos irregulares podem ser fracos, uau e é, na posição 1, 2, 3, ou os longos, vogais longas. Hamza, no 1, 2, 3. E duplos, segundo e terceiro, as letras iguais. Só no segundo e no terceiro radical, que as letras são iguais para ser classificado com verbo duplo. Ok? Agora, a gente já sabe o que são os verbos irregulares, os três tipos de verbos irregulares. Primeiro são os fracos, segundo os verbos com Hamza, e o terceiro, verbos duplos. Vamos, então, começar a conjugação com os verbos fracos. E, novamente, repetindo aí, verbos com uau ou ia em uma das letras radicais. Ou, nós podemos dizer que aquelas letras que alongam vogais, né, o ia, o uau e até o alif, quando eles aparecem ali, já enfraqueceu. Mas, se essas letras aparecem no primeiro, nós dizemos que são os verbos assimiladores. Se o problema está no segundo, no meio, são os verbos côncavos. E se tiver no terceiro, são os verbos defectivos. Ok? Vamos começar, então, a estudar a primeira classe de verbos irregulares, os verbos fracos. E dentro dos verbos fracos, vamos estudar a primeira subclasse, os assimiladores. Bom, vamos lá. Os verbos assimiladores, ele é interessante, porque ele é um padrão, é um dos padrões regulares mais simples. Okay? São verbos fracos que têm ia na primeiro radical ou uau no primeiro radical. A maioria dos verbos assimiladores, eles têm mais uau na primeiro radical do que ia. Ok? Então, verbos com uau, como a primeira letra raiz, são regulares no passado. Olha que legal. Então, quando eu vou conjugar um verbo que começa com uau, o passado dele é regular. Igual o kataba. O presente é que vai ter uma mudançazinha. A mudançazinha vai ser que o uau, na hora de conjugar, o uau some na hora de a gente conjugar no presente. Ok? Vamos ver isso na prática? Então, alguns exemplos de verbos assimiladores ou assimilados, tá? Olha só, todos eles começam com uau. O asala, chegar. O ajada, encontrar. O alada, ter filho. O akafa, ficar em pé. O azana, pesar, pesar na balança. Agora, também nós temos assimilados com ia. Iabissa, estar seco, ou se tornar seco. Iaqina, estar certo. Ianissa, estar desesperado. Iacira, se tornar fácil. E Iana, se tornar maduro ou amadurecer. Né? Então, nós temos aí exemplos de verbos assimilados. São verbos regulares que começam com ao ou ia. A fraqueza está no primeiro radical, ok? Na posição número 1. Como que nós conjugamos? Então, uma vez que eu sei a conjugação dos verbos no presente,
a conjugação dos verbos, né? Eu vou saber conjugar os verbos assimiladores. Bom, a boa notícia é que no passado ele se comporta igualzinho os verbos regulares. Lembra que os verbos regulares terminam, é só o sufixo que importa? Tu, tá, ti. Então, vamos lá. O verbo é o wasala. O wasala é o verbo chegar. Ou ele chegou. Então, olha aqui, ó, o verbo que wasala. Vamos, então. O A, primeiro radical, fatha. Segundo radical, fatha. Terceiro radical, sukun. Igual katabá. Então, se você tem dúvida, volta lá no katabá, como conjuga o katabá no passado, você vai ver que é igualzinho. Olha lá. O assalto, o assalta, o assalti, o assalá, o assalat, o assalna, o assaltum, o assaltunna, o assalu e o assalna. Olha só, igualzinho, regular da Silva. O assalto, ele, eu cheguei. O assalta, ele chegou. O assalti, ela chegou. Desculpa. O assalto, ele chegou. O assalta, você chegou para homem. O assalti, você chegou para mulher. O assalá, ele chegou. Esse é o verbo importante, porque é aqui que representa o verbo lá do dicionário, para localizar, o verbo chegar. O assalat, o assalat, né? É ela chegou. O assalna, nós chegamos. O assaltum, vocês chegaram. O assaltuna, vocês chegaram para a mulher. O assalu, é eles chegaram para homem. O assalna, e elas chegaram para mulher. Tá? Então, observem a terminação. Primeiro radical, segundo radical e terceiro se manteve em quase todas as situações aqui, menos para as terceiras pessoas e para a primeira pessoa e para a terceira pessoa do plural masculino, né? O ele, né? Eles, masculino. Então, tu, tá, ti, na, tum, tunna, o sukun com na, ok? O A permaneceu igual, o Sa permaneceu igual, terceiro, L, sukun, 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 menos aqui, sukun, sukun, sukun. Ok? Então, olha para você ver que há uma regularidade. Agora, como que nós conjugamos esse mesmo verbo, que começa com al, que é um verbo assimilado, né? Como que nós conjugamos o assalá no presente? A dica é a seguinte, como o verbo é o assalá, o al, ele perde, ele some. E o resto fica conjugação igualzinho aos verbos regulares. Vamos ver? Vamos ver, então, o verbo no presente? Ó, o assalá começa com al, salá. O sa e o lá permanecem, mas o a sumiu. Então, todas as vezes que vamos conjugar verbos fracos, assimilados, ou seja, a fraqueza está no primeiro radical, esse primeiro radical, no presente, ele some. E o resto fica a conjugação igual o actubu, tactubu, tactubina, yactubu, tactubu, como conjugamos o verbo catabá no presente. Tem dúvida como é que conjuga o verbo, esse verbo no presente? Vai lá no catabá, no presente, e você vai ver que é igualzinho. Olha lá. O A no início. Asilo, tacilo. Ah, outra dica. Por que eu sei que o verbo assalá, o radical do meio, é i? Porque quando eu vou no dicionário e vejo lá o verbo assalá, vai ter, entre parênteses, i. Significa que ao conjugar o verbo assalá no presente, o radical do meio recebe o kasra. Tá? Então, asilo, tacilo, tacilina, yacilo, tacilo, nasilo, taciluna, tacilna, yaciluna, yacilna. Igualzinho a conjugação do catabá no presente. Observem só
os prefixos na, para nós, então nós chegamos. Tassiluna, vocês chegam. Para homem. Tassilna, vocês chegam. Para mulher. Aqui no lugar do tá, a gente começa com ya. Yasiluna, eles chegam. Para homem e elas chegam, né? Óbvio, para as mulheres. Então, tá aí a conjugação dos verbos aonde a fraqueza está no primeiro radical. Então, nós acabamos de ver os verbos fracos assimilados. Fraqueza no primeiro radical. Vamos ver agora o que acontece quando a fraqueza ela está no segundo radical. Quando o verbo ele está, a fraqueza, as vogais longas, elas estão no segundo radical, nós chamamos de verbos ocos ou verbos côncavos. No meio, ele está assim. Então, no meio, ó, então você tem aqui primeiro, segundo, terceiro radical. No meio tem a fraqueza. No 1 e no 3 não tem fraqueza. No meio tem a fraqueza. Então, ele fica côncavo. Então, é a ideia da vogais longas, os problemas, as fraquezas, elas estão no meio. Lá no falha, na estrutura, no formatinho que nós chamamos de falha, é no ein que está o meu problema. Por isso que nós chamamos de verbos côncavos, ok? É um verbo irregular, é um verbo fraco, com a fraqueza no meio. Então, vamos ver como é que a gente conjuga esses verbos. Então, esse grupo de verbos contém alguns dos mais usados verbos na língua árabe. Eles são chamados de verbos côncavos ou ocos porque a segunda letra raiz, a do meio, é frequentemente substituída por uma vogal longa ou curta. No passado, todos os verbos, na conjugação passada, todos os verbos côncavos têm um som de A longo na letra raiz, na letra do meio. E também no ela e também no eles. Vocês lembram que quando a gente conjuga verbo, a terceira pessoa do singular, masculino, feminino, e a terceira pessoa masculina, sempre dá uma mudançazinha e o resto mantém um padrão. Então, vai continuar sendo mais ou menos assim, ok? Então, vamos observar aqui que nós temos aqui, por exemplo, olha só que interessante, nós estamos observando, então, os problemas no meio, ok? Olha só esse verbo aqui, kana. Kana é o verbo estava, ou era, muito usado no árabe, ok? É o verbo to be, no passado. Então, primeiro radical é o ka. Segundo radical tem alif, vogal longa. Kana. E o na no terceiro. Aqui, zarat, zarat. Primeiro radical, segundo radical, terceiro radical. O T aqui a gente sabe que é sufixo, né? Para jogar o verbo no feminino, que é ela viajou. Ó, baú. É isso mesmo, baú. Primeiro radical, ba. Segundo radical, alif. Enfraqueceu. Terceiro radical, ain. Então, que é eles venderam. Aqui, tara. Primeiro radical, ta. Segundo radical, alif. Terceiro radical, ra. Aonde tem a fraqueza? No meio. Verbo irregular, fraco, do tipo côncavo. Ok? Bom, as outras partes do verbo, então, olha só, quando é ele, ela e eles masculino, é essa situação que eu falei para vocês. Agora, as outras partes do verbo têm uma vogal curta no meio. Isso é geralmente um dhamma, se a letra raiz do meio for o al, e um kasra, se for um ia. Vamos entender direitinho o que é isso? Escrito está meio confuso. Bom, o que significa raiz, gente? Raiz é de onde originou esse verbo. Significa que quando eu vou conjugar o verbo côncavo, eu preciso saber a origem desse verbo, de onde ele veio, ok? E para saber a raiz, de onde nasceu esse verbo, eu preciso consultar. Eu preciso ter uma informação e o dicionário me dá essa informação. Então, além de dizer para mim qual é a letra do meio, quando eu vou conjugar o verbo no presente, aquela coisa toda, dos verbos regulares que a gente viu, nós temos também uma informação que no dicionário, quando eu vou procurar o verbo kana, zara, tara, o verbo voar tara, vai ter lá i,
Esse verbo aqui, tara, vai dizer para mim que ele é um verbo do tipo i. Significa que quando eu for conjugar esse verbo, tirando o ele, ela e eles, masculino, a segunda letra vai ser i. Nós vamos ver aqui no exemplo. Por quê? Porque a raiz, a origem dele é tá, ia e ra. Ó, a origem dele, a origem desse verbo voar, ele tem ia. A origem do verbo cana é o au. Toda vez que tiver o au na raiz, olha lá, a letra raiz do meio for o au, então a conjugação vai ser dama, na hora que eu for conjugar as outras formas. Quando a letra raiz do meio for um au, e o casra se for um iá. Então, quando é iá, aqui, eu vou ter que usar na conjugação o i, o casra. Ok? Então, é essa informação que me dá a conjugação das outras formas. Que não seja o ele, o ela e o eles. Vamos pôr isso na prática, para ficar mais fácil? Vamos conjugar, então, os verbos côncavos. Nós vamos pegar aqui 2 verbos côncavos para ficar fácil para vocês, ok? Primeiro verbo, nós vamos usar o verbo visitar. O verbo visitar, lembra que eu falei para vocês que na hora de conjugar o verbo, nós temos que pensar no verbo na forma, na terceira pessoa do masculino, singular. Então, o verbo zara. Zara significa ele visitou. Ok? E o verbo tara, que é o verbo ele voou, que é voar para nós. Observe só que o zara é um exemplo de um verbo em que a origem dele tem o ao no meio. O tara, porque o dicionário me deu essa informação. Ok? O tara é um verbo que a origem dele é iá no meio. Então, por isso que eu chamei de verbos com o ao e verbos com iá. Ok? Por que essa informação é importante? Porque toda a minha conjugação é em função desta informação. Mas como é que eu vou saber de todos os verbos? Os mais usados a gente memoriza, mas a gente tem que procurar no dicionário para ver que tipo de verbo. Se esse é um verbo ao ou se é um verbo iá. Ok? Então, vamos lá. E a conjugação, no passado, a terminação é parecidíssima com os verbos regulares. Por isso que eu falei, estuda o verbo kataba. No presente, no passado e no presente, vocês vão ver que é muito parecido. Ok? Apenas esses ajustes, eu tenho que parafusar umas coisas, desparafusar outra para conjugar, mas vocês vão ver que mantém uma certa lógica na conjugação. Olha só. Ó, o verbo é zara. Zara é ele visitou. Então, eu visitei. Então, é zurtu. Zurta. Zurti, ó. Tu, ta, ti. Igual no katabá. Katabtu, katabta, katabti. Né? Olha só. Então, lá, primeira pessoa, zurtu. Zurta. Zurti. Aqui é aqueles casos do ele, ela e eles masculino. Zara, zarat. Aí eu venho aqui, ó. Zurna, terminação na. Zurtum, terminação tum. Zurtunna, terminação una. Zuru, zaru, ele, é o ele, eles no masculino. Lembra que as exceções nas conjugações sempre caem no ele, no ela, no eles masculino. E aqui, zurna. Então, repetindo aqui, olha só como ficou fácil. Terminação, u, tu, ta, ti. Eu, ele, é você masculino, você feminino. Depois vem aqui, na, nós, né? Tum, eles, é vocês masculino. Tunna, vocês feminino. O, né? Que é eles masculino. E sukun com na. Elas, né? Plural. O que pegou aqui foi a terceira pessoa do plural, como sempre, e terceira pessoa do masculino e terceira pessoa do singular feminino. Então, olha só. O que eu preciso, então, saber? Vamos lá, então, repetindo. Quando o verbo for, a origem do verbo for o ao, que o dicionário me dá,
eu sei que a forma dele da terceira pessoa do singular masculino é Aleph. Então, eu sei que é Zara. E aí, na hora de conjugar, por ele ser o al, a primeira letra recebe U. A primeira letra da conjugação recebe U. A segunda letra recebe o sukun. E no caso da terceira pessoa, né, masculino, da terceira pessoa do singular e a terceira pessoa do plural masculino, aí tem aquelas exceções. Então, olha só. Olha lá, zu. Eu sei que começa com zu por causa disso que eu sei que começa com i, o verbo tirto, o verbo ele voou, porque eu sei que a raiz dele é ya, começa com i. Tá? Que fique bem claro isso para vocês, ok? Então, o verbo zara, aqui o verbo tara, o verbo voar. Então, aqui é tirto, tirta, tirti. Final igualzinho o catabá. Tara. Por que eu sei que é no meio aqui tem Aleph? Por que eu sei que no meio aqui tem Aleph, a longo? Por que eu sei que aqui, no meu terceira pessoa do singular, terceira pessoa do plural masculino, né? Eles, também a segunda pessoa tem Aleph. Porque eles são oriundos, eles têm o al ou ia no meio. Então, eu sei que a minha certeza é que o radical do meio é Aleph na terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural masculino. Eles. Ela, ele, ela, eles. Ele, ela, eles. O resto obedece igualzinho. Por ser IA, então é I aqui, ó. Por ser o AL, aqui é U. Então aqui é tirto, tirta, tirti, tara, tarat. Aqui volta de novo. Tirna, tirtum, tirtunna, taru e tirna. É o verbo eu voei, você voou, você masculino, feminino, né? E ele voou, ela voou, nós voamos, vocês voaram, masculino, vocês voaram, feminino, eles voaram e elas voaram. Então, olha só, essa é a ideia é o cuidado que nós temos que ter quando vamos conjugar os verbos. Nós estamos aqui no verbo no passado, tá? Por enquanto, os verbos côncavos. É interessante, gente, que isso é muito importante. É muito importante nós trabalharmos os verbos côncavos, porque a maior parte dos verbos que a gente vai ver, acontece o problema da fraqueza no radical do meio. Tá? Muitos verbos são assim. Por isso que é importante a gente gastar um tempo bom. Você volte o vídeo para conjugar. Então, novamente, ok? Vamos lá. O verbo no dicionário, o verbo visitar. Vou lá e acho Zara. E lá vai ter uma informação. Vai dizer que a raiz dele é Zain, Uau e Ra. A raiz do meio aqui é o Uau. Se é Uau, quando eu vou conjugar o verbo Zara, primeira letra da conjugação é zur. Primeiro radical recebe u, segundo radical recebe sukun, e aí a terminação igualzinho o verbo katabá no passado, ok? Com exceção do ele, ela e eles lá no masculino plural. A mesma coisa aqui. O verbo tara, eu vejo no dicionário, lá eu vou ver que a origem dele é dizer para mim que é ya, ok? Tara, então significa que a primeira letra da conjugação do eu, começa no eu, né? Vai ser i. E a segunda radical vai ser sukun. E aqui a terminação é tu, ta, ti, na, tum, tunna, igualzinho a gente já viu no katabá. Com exceção que nas terceiras pessoas e na terceira pessoa, lá no eles, o segundo radical não é sukun. O segundo radical é alif. O segundo radical é alif. Repara só que os verbos côncavos na terceira pessoa do singular, para ele, ela. E na terceira pessoa do plural masculino, eles, apresenta na segundo radical alif. Guardem isso, ok? Bom, então tá aí. Agora,
nós vamos, para nós terminarmos esse vídeo de hoje, depois a gente vai continuar, nós vamos dar uma olhadinha num caso muito interessante. Existe um verbo, que é o verbo nama. O verbo nama, nun, alif e o mim, ele é um verbo que, quando eu vou olhar lá na nama, é o verbo dormir. Quando eu vou olhar o verbo dormir no dicionário, ele vai dizer que a raiz dele é o al. Ok? Se a raiz dele é o al, ele tem que se comportar como o verbo, né? O primeiro radical tem que ser u, mas não. O verbo dormir, ele é uma exceção, embora ele tenha aqui o al no meio, nun, ual e mim. Ele, na hora de conjugar, nós conjugamos ele como se fosse o verbo tara, como se fosse ia no meio. Então, vejo que é o al, mas, na verdade, na hora de conjugar, ele é uma exceção. Ele vem como se fosse como ia. Então, olha só. Quando eu vou colocar aqui, olha, observa esse aqui, ó. Nimtu. Nimtu é eu dormi, certo? Nimtu, nimta, nimti. Então, eu dormi. Olha só, não era para ser nimto, era para ser numto, por causa do awa. Mas é uma exceção. Então, nimtu hatta as-sabah. Então, eu dormi até hatta até as-sabah. Eu dormi até amanhã, até de manhã. Eu dormi pela manhã, eu dormi, ok? E aqui, ó, namat. Namat, ela dormiu. Namat fi sarir ummaha. Sarir é cama, é mãe, umma é a mãe dela. Então, se é feminino aqui, né? Então, ela dormiu na cama da mãe dela, ok? Ela dormiu na cama da sua mãe, né? Da mãe dela. Mas vamos ver essa conjugação, então. A gente vai criar uma janelinha com do lado, mas para a gente ver como que funciona os verbos no presente, tá? Então, aqui ele diz aqui que no presente, os verbos côncavos também seguem as regras destacadas anteriormente. Como o tempo presente geralmente tem uma vogal após a terceira letra raiz, isso significa que os verbos côncavos, neste tempo, no presente, são caracterizados principalmente por uma vogal longa no meio. A diferença é que, enquanto no passado a vogal longa no meio é sempre um A longo, kana, zara, tara, no presente é um longo I. Se a segunda letra for um IA, e geralmente um U longo, se a segunda letra raiz for um AU. Lembra que eu falei que o problema nosso é saber a raiz? Se lá no meio da raiz for IA, né? Então, se a segunda letra no presente é um longo I, se a segunda letra raiz for um IA, e geralmente um U longo se a segunda letra raiz for um UAU. Então, IA e UAU são aquelas letras que enfraquecem. Mas vamos ver na prática, para a gente não ficar aqui muita teoria, a gente não consegue visualizar a conjugação. Então, novamente, nós temos aqui o verbo usara, né? A origem aqui é o UAU. Nós temos aqui o tara, que aqui é o IE. Nós temos o verbo nama, que aqui é o UAU, mas ele se comporta como se fosse esse. É louco, né? Então, vamos ver então aqui como que funciona. Lembrando que eu tenho que memorizar os verbos regulares de kataba, para eu poder lembrar que o início é o a, depois tem o tá, depois, né? Então, por isso que é importante estudar os verbos no presente, o kataba conjugado no presente, ok? Então, olha só. Então, aqui, ó, a no início, tá, então igualzinho o kataba. Então, é azuro, tazuro, tazurina, e azuro, tazuro. O que aconteceu aqui? A letra do meio ficou o longo. Ok? Por que eu sei? Porque aqui tem uau. Por que o verbo aqui, ó,
Atiro, tatiro, tatirina, yatiro, tatiro. Por que eu sei que é I e o I longo aqui com I? Porque aqui a origem dele é Iá. O verbo anamo, tanamo, tanamina, yanamo, tanamo. Aqui ele é um verbo uau, né? Então, anamo, tanamo, tanamina, yanamo, tanamo. É o verbo eu durmo, você dorme. Então, ele obedece aqui um aleph. Ele tem aqui, repara só que ele é uma exceção. No presente, ele tem aleph. Aqui, no presente, ele tem ya, na segunda letra. Aqui no presente, ele tem uau, na segunda letra. Ok? Então, vamos ver agora esses mesmos verbos conjugados no plural. Nazuro, tazuruna, tazurna, yazuruna e yazurna. Okay? Então, mesma coisa. Natiro, tatiruna, tatiro, tatirna, yatiruna e yatirna. Mesma coisa. Você pode ver que os prefixos, sufixos, prefixos, sufixos, prefixos, sufixos, igual a conjugação do katabá. Então, sempre quando vamos conjugar os verbos no presente e no passado, a nossa referência são os verbos regulares. A gente só tem que fazer o ajuste para os casos aí das letras das vogais, na terceira pessoa do singular e no caso do eles, ok? Então, vamos repetir, então, o que acontece no presente. Os verbos côncavos conjugados no presente, eu preciso saber o que acontece com a raiz do meio. Então, se do meio aqui é o au, ele vai ter aqui na primeira letra, u. E a segunda vai ser o au. U com o au é u. Aqui é iá. Então, aqui é i, então aqui vai ser i com iá. Então, é i. E longo, o longo. É essa origem do verbo é que vai dizer para mim. É onde eu acho isso? No dicionário. O verbo dormir no presente, embora ele tenha o au, ele era para ser conjugado como esse aqui, ó. Mas ele não. Ele tem no meio, ao invés de ter o u ou i, ele tem a. Então, no presente, ele se comporta como tendo o aleph como a vogal do meio, como o radical do meio, o alongo. Mas quando o verbo é dormir, nós conjugamos no passado, ele se comporta como o verbo tara. Ele se comporta como se tivesse o ya no meio, tá? Então, lembra disso que o verbo nam, ele é uma pegadinha, tá bom? Então, tá aí, gente. Aqui é o verbo que nós vimos aqui, é o verbo conjugado, então, é o verbo côncavo, aonde o problema está no radical do meio. E aí, nós temos também o caso quando o problema está no terceiro radical. Quando está no terceiro radical, nós precisamos de uma outra ideia. O verbo no terceiro radical, ou a fraqueza no terceiro radical, nós chamamos de verbos defectivos. Então, quando a fraqueza está no primeiro radical, são assimilados. Quando a fraqueza está no meio, são os verbos côncavos. Quando a fraqueza está no final, no terceiro radical, são verbos efetivos. Então, são 3 tipos de verbos fracos. Ok? Muito usado, há muitos deles no árabe. O que nós vamos fazer? Depois que nós terminarmos esse vídeo, vai ser em 2 partes, eu vou terminar os verbos efetivos, mas depois nós vamos gravar um outro sobre os verbos hamza e os verbos duplos. E aí nós fechamos os verbos irregulares, as conjugações. Aí nós vamos pegar vários exemplos. E aí nós vamos pegar os verbos e vamos ver os exemplos, vamos olhar, voltar toda hora em qual classe. É regular? É assim. É irregular? É fraco? É hamza? É duplo? E aí a gente vai pegando e sempre retornando, ok? Nos casos. Então, nós temos os verbos com o al na última letra, nós temos verbos com ia na última letra raiz, e fatiha como a vogal do meio, e nós temos o caso que é o verbo com ia na última letra, mas kasra na vogal do meio. Então,
Quais são os tipos de verbos defectivos? Verbos defectivos, o problema é na terceira radical. O terceiro radical pode ter três situações. Primeiro, o ao no final, e a no final, porém, a vogal do meio é fatiha, e a no terceiro, porém, a vogal do meio é kasra. Ok? São três casos. E aí nós temos que aprender a conjugar os três casos, e aí a gente vai ver com os exemplos. Né? No passado, os dois casos, esse caso aqui que tem o al e o ia, e a letra inicial aqui do meio é fatiha, eles são razoavelmente regulares. Então é bem parecido com o katabá, né, regular, né? Apenas as partes do verbo ele, ela e eles, ela sempre. Vocês observam que o verbo fraco tem esse problema? Né? Os verbos, na verdade, eles têm uma mudançazinha que não é tão padrãozinho no ele, no ela e no eles masculino. Ok? Então, vamos ver aqui quando que acontece com o verbo com a raiz, o shin, o ka e o al. Ó, shaka seria o verbo reclamar. Ele reclamou. Ó, shakat, ela reclamou. E shaka e shakau. 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 Essa é a estrutura aqui toda, o al com sukun e esse alif, tudo isso aqui é o, ok? Shakau. Então, ele reclamou, shaká. Ela reclamou, shakat. E eles, masculino, reclamaram, shakau. Ok? Quando o verbo estiver nessa situação aqui, ó. Ia na terceira, mas a letra do meio é fatha. Então, olha lá. Machá, machat, machau. Repare só, machá significa caminhar. Ele caminhou. Repare só que o ia, ele perde os dois pontinhos e fica o alif maksura. Por isso que é machá, alif maksura, prolonga o a. Ok? Machat, ela caminhou, e machau, eles caminharam. Então, observem só que, nesses dois casos, tirando o ele, ela e o eles, né, masculino, você vai ver que o resto da conjugação ele é igualzinho o verbo regular, o katabá, que a gente sempre tem que voltar nele. Por isso que antes de continuar nos verbos irregulares e tal, volta no regular, conjuga o verbo katabá no passado, conjuga o verbo katabá no presente, porque o resto tudo vai seguir esse padrão com aqueles ajustezinhos, e geralmente esses ajustes acontecem no ele, ela, eles, né? E algumas vogais também, como nós vimos nos verbos côncavos. Todas as partes irregulares desses dois tipos de verbos são pronunciadas do mesmo jeito. A única diferença é a grafia do shaká. Com o final do alif, é o alif sem o iá, que é chamado de alif maksura, nós vimos lá. As diferenças entre esses dois tipos de verbos são mais aparentes nas partes regulares do passado. Então, olha só, o verbo, por exemplo, eu, né? O caso aqui, eu reclamei. Então, é shakautu. Olha lá. Shaka, primeiro radical, fatiha. Segundo radical, ka. Mas ele vem com al. E aqui o tu no final. Lembra que o tu, tá, na, tum. Olha lá. Mashaitna. Ramaita. Rajautum. Repare que a terminação é igual dos verbos regulares, mas tem uma questãozinha aqui que o primeiro radical recebe fatiha, o segundo recebe fatiha, o terceiro recebe o al ou recebe ia, depende da origem dele. Olha só. E o final, a terminação é igual. Olha só, se esse verbo a raiz é o al, a terceira, ele é o al aqui, acompanhando o segundo radical. Ok? Vira terceiro radical, que é o al. Se ele é um verbo que tem ia, ele vai ter no final, ele vai ter ali também, olha lá, terceiro radical, o ia. Lá, primeiro, segundo, terceiro, o ia. Ok? Olha lá, primeiro, segundo, terceiro. Ele é ramai, o radical, ia no terceiro. Repare que esse verbo aqui, de esperança, o primeiro radical é ra, já e o al. Aqui também, o terceiro radical vai ser o al. Então, resumindo, primeiro radical recebe fatiha, segundo recebe fatiha, terceiro
vai ser uau com sukun ou ia com sukun. E a terminação vai ser a terminação dos verbos no passado, que nós já vimos. Tu, ta, ti, na, tum, tunna. Conjugação do verbo katabá no passado. Vamos ver, então, como que fica essa conjugação para a gente entender. Então, como eu falei para vocês, os verbos efetivos são 3 tipos. Um que termina com al, um que termina com ia, mas a letra do meio é fatha, e um que termina com ia, mas a letra do meio é kasra. Então, um exemplo é o verbo shakar, o outro exemplo é o verbo machar, e outro verbo é o verbo nasai, é o verbo nascia, né? Então, o verbo shakar é o verbo reclamar, o verbo machar é o verbo caminhar, e o verbo nascia é o verbo esquecer, ok? Então, quando eu vou no dicionário, eu vou achar lá o quê? Eu vou achar shakar, reclamar. Eu vou achar machar, caminhar. E o verbo nascia, o verbo esquecer, ok? Então, olha só. Como disse, né? Aqui a letra anterior, a letra aqui termina com al, aqui termina com ia, termina com ia, mas a letra anterior aqui é a, olha lá, tudo aqui tem a. E aqui a letra anterior termina com ia, mas a letra anterior, a vogal anterior é i, olha lá, i. É isso que eu estou falando. Uma vez que eu observo esses cuidados, eu conjugo o verbo. Então, vamos ver, então, esse verbo aqui, por ter o al, a terceiro radical vai ser o al, ok? Então, vai ser fatha, fatha, o al. Esse aqui vai ser fatha, fatha, ia. Ok? Então, é chacal, tu. Chacal, tá. Chacal, ti. Agora, ele, ela, sabe que é diferente? Chacá, chacat. Agora, volta de novo no chacal, lá no na. Chacalna, chacaltum, chacaltunna. Eles, masculino, chacal. Agora, volta de novo. Chacalna. Olha só, então, primeiro radical, segundo radical, terceiro radical, para todos os casos, que é sukun, e é o al, porque a origem do verbo aqui é a origem do verbo. Você é o al. Agora, para o verbo aqui, correr, não é verbo correr, não. Esse é o verbo chacar, é o reclamar. Deixa só eu voltar aqui um minutinho só para eu... Caminhar. Correr é outro verbo. É o verbo caminhar, tá? Desculpa aí. É o verbo caminhar. Então, o verbo chacar é o verbo reclamar e o verbo machar é o verbo caminhar. Então, o verbo caminhar, vamos conjugar o verbo caminhar. Qual é o lance do verbo caminhar? Ele é um verbo que termina com ia e a letra anterior é fatha. Então, só que a terceira radical vai ser ia. Então, lá. Fatha, fatha, ia com sukun. Fatha, fatha, ia com sukun. Machaitu, machaita, machaiti, machá, machat. Machaina, machaitum, machaitunna, machau. E agora, machaina. Então, terceira pessoa, eles dão uma variação e ele, machá, ele caminhou, ela caminhou. Machá, então, o resto da conjugação, a gente observa fatha, fatha, ia, porque a raiz aqui é ia. Fatha, fatha, o al, porque aqui é o al. E o verbo nascia, que é o verbo esquecer, olha lá. Então, é com ia também, ok? Mas
a vogal anterior, a vogal da letra do meio é kasra, por isso que é i também, aqui, ó, por isso que é i. Então é nasi, nasi, que é como se fosse sucum, tá? Nasito, nasita, nasiti, nascia. Ele, nascia, nasciat. Aí vem aqui, ó, nasciana, nascina, nascitum, nascituna, nassu, eles, nascina. Repara que em todos os casos, menos o ele, ela e eles masculino, manteve-se fatha na primeira, casra na segunda e a na terceira. Por que é casra na segunda e a na terceira? Porque esse é o terceiro tipo de verbo defectivo em que termina com ia, mas a letra anterior tem uma vogal casra. Por isso que fica si, né? Na maioria dos casos aqui, tá? Então, temos que observar esses ajustes no caso dos defectivos. Os ajustes da conjugação do se é o ao, se é ia, mas a letra anterior do meio, a vogal é fatha, e aquele que termina com ia, mas a vogal da letra anterior é kasra. Isso define a conjugação. Isso define a conjugação. Ok? Então, repetir, trabalhar esses verbos para a gente não esquecer. Então, com isso, nós fechamos aqui os verbos fracos. Então, agora, nós vamos encerrar aqui. Eu vou fazer um outro vídeo depois para nós estudarmos os verbos com Hamza, no primeiro, segundo e terceiro radical, e depois os verbos duplos, que na segunda e na terceira radical, eles apresentam a mesma letra, ok? A mesma consoante, ok? Então, hoje nós vimos verbos regulares, começamos a ver os verbos irregulares, estudamos o primeiro caso, que é o caso mais longo, que é quando nós temos os verbos fracos. Aí a fraqueza está no primeiro, assimilados. Fraqueza no meio, verbo côncavo. Fraqueza no final, defectivos. Então, estudem, revisem. Por quê? A maioria dos verbos regulares que a gente vai ver, vocês vão observar que vai cair nesses casos dos verbos fracos. O verbo kala, o verbo falar, tem aleph no meio. O verbo kana, ser e estar, né, no passado, tem aleph no meio. Né? Então, tem muitos verbos que nós usamos no dia a dia que caem nessa classe de verbos fracos, ou assimilados, ou côncavos, ou defectivos. E desses três, o que mais tem são os verbos com a fraqueza no meio. São os verbos côncavos. Revisem, retornem, e aí nós vamos exaustivamente voltar e estar falando durante o nosso curso, nós vamos estar falando desses verbos quando eles aparecerem, ok? E aí nós vamos estudando as formas e vamos entrando e aprofundando nos verbos. Não é uma tarefa tão simples, mas passo a passo nós vamos voltando, revisando e relembrando qual tipo de conjugação que cai aí, ok? Então, até mais. Depois nós vamos continuar, então, no próximo vídeo. Vamos apresentar os verbos com Hamza e os verbos duplos e fechamos, assim, os verbos, a conjugação dos verbos irregulares. Volte nos verbos regulares. Conjuga o verbo kataba, darasa, fataha, e aí vocês vão praticando aí. Nós vamos estar nas lições aí revisando também, ok?